tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de junho de 2015, é uma quinta-feira e o nosso verbete é de número 3.422. Ele tem 7 páginas, 48 logias e 21 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o acuponto, da especialidade energossomatologia, e ele foi redigido pela neoverbetógrafa de hoje, professora Susana Freiberger, que é brasileira, natural de São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul, graduada em fisioterapia e educação física, e ela é especialista em acupuntura e em fisioterapia cardiorrespiratória. É voluntária da Conscienciologia desde 2004 e tenepsista desde 2005. Agora, na definição, o acuponto é o ponto de acupuntura localizado nos canais de energias, denominados nadis ou meridianos, caracterizado por ter maior sensibilidade espontânea e maior condutibilidade elétrica aos estímulos, traçado originalmente pela medicina tradicional chinesa, presente na superfície corporal humana, animal e no sistema vegetal, podendo ser utilizado no diagnóstico e tratamento de doenças, objetivando a homeostasia. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da energossomatologia, o holopensene da somaticidade, o holopensene do equilíbrio energético. E aqui na fatologia, a diminuição da resistência somática e elétrica nos locais dos acupontos, as diversas denominações dos acupontos e correspondências com a natureza, objetos e medicina, os tipos de acupontos, as classificações, a aplicação das agulhas, a estratégia de seleção e combinação. O paciente ativo, consciente e colaborador do terapeuta nas etapas de intervenção. A consciencioterapia sendo elo entre consciencioterapeuta e evoluciente para futuros experimentos na área de acupuntura. E aqui na parafatologia, a percepção energética dos acupontos e dos canais de energia ou meridianos pelo assistido e assistente. Os chakras bloqueados e a associação com os acupontos. Os acupontos e a promoção da soltura holochacral, favorecendo as parapercepções parapsíquicas. As sinaléticas energéticas nos acupontos e canais de energia. A conexão energética do assistido com o assistente, antevendo a necessidade do tratamento. A paranamnese, o paradiagnóstico. A facilidade na compreensão dos estudos da MTC, demonstrando link retrocognitivo. A paracaptação ideativa no Laboratório de Sinalética Energética do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, sendo indicador para o aprofundamento dos estudos de acupuntura. Agora, a gente tem aqui na argumentologia várias listagens muito úteis e muito interessantes. Tem a primeira, que são as alterações. Depois, uma outra, como a taxologia, classificando aí os acupontos locais e os locais regionais a eles associados. Depois a gente tem 21 tipos de técnicas integrativas utilizadas nos acupontos. Agora, aqui na remissiologia, nós destacamos abordagem bioenergética, acupuntura, check-up holossomático, energosfera pessoal, qualificação das energias conscienciais. E aqui na frase enfática, o acuponto possibilita o diagnóstico, o tratamento, a remissão e a cura de doenças, contribuindo assim no reequilíbrio energossomático e qualificando as parapercepções energéticas. Na questionologia, você admite o emprego do acuponto para estimular desbloqueios energéticos e favorecer o parapsiquismo?
Consegue perceber os acupontos e os fluxos energéticos percorrendo trajetos do energossoma? E aqui na bibliografia específica, nós temos 4 fontes bibliográficas. Agora, vamos aqui à mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Canal, doença, energia, bloqueio, patologia, medicina, fisiologia, meridiano, tratamento, acupuntura, reequilíbrio, agulhamento, paroanatomia, digitopressão, parapsiquismo, bioenergologia, holochacrologia, eletroacupuntura, energossomatologia, autossinaléticologia. Bacana essa listagem aqui. Agora, professora Suzana, a gente já temos aqui várias perguntas, mas nós gostaríamos de saber antes da sua motivação. Você colocou aqui na sua biografia, a gente sabe que você é especialista, né, em acupuntura. Sim. E como é que você teve essa inspiração, a sua motivação para escrever esse verbete? Então, boa tarde a todos. A inspiração veio, na verdade, de uma amizade, né? Que eu estava em dúvida o que eu vou escrever. Eu queria escrever algum verbete e pensei sobre qual assunto. Eu comecei a pensar, bom, alguma coisa que eu já tenho prática, que eu estudo, que eu trabalho. Porém, eu comentando com uma amiga minha, né, que considero uma amizade raríssima, ela também trabalha com acupuntura, e aí ela me deu a sugestão, por que você não escreve alguma coisa dentro da área da acupuntura, né? E aí, como por exemplo o acuponto. Nossa, que boa ideia. Aí ela disse, bom, então escreve hoje mesmo, faz a definição e manda hoje mesmo para mim, que eu te mando o endereço, né, para onde que você manda, dou uma olhada, não espera para você conseguir, né, dar continuidade. E aí foi assim, foi uma grande amiga minha. Nossa, que aparadora intrafísica, que né? me inspirou. Parabéns, muito Sim. bom. Porque esse tema ele é tão vasto, tão interessante, e a gente sabe, nós leigos sabemos tão pouco, né? Eu particularmente, assim, eu tenho um apreço especial por acupuntura. Eu já fiz vários tratamentos e me considero, assim, uma usuária, uma fã da acupuntura. Acho muito bacana, muito Sim. eficiente. E eu sempre que eu recorro à acupuntura, ainda hoje eu fico impactada com os efeitos. É muito sério, é muito forte. E realmente assim também inspira muito, porque até se sabe que a soltura do holochakra, ela favorece o parapsiquismo, né? Que são afirmações que o professor Valdo fala. Então, isso também é muito estimulante, motivador para a gente estudar e praticar para favorecer também o parapsiquismo, né? Que a gente até tem programa de estimulação parapsíquica dentro do voluntariado já para estimular esse lado também. Aonde você está? Você já está atuando nisso? Nós trabalhamos na Ectolab. Ectolab? Que aqui está no Voluntariologia, eu comento, que é um programa de estimulação parapsíquica, e dentro desse programa se avalia a parte de neurometria, se tem alguns bloqueios, né, que no caso a parte médica, o professor Hernande que avalia, e a gente ajuda na parte do soma e energossoma para a soltura do holochakra, para a acalmia e procurar estimular certos pontos que ajudem na clarividência, né, na memória, na concentração, na soltura de vários chakras, e isso favorece, então, nossa, que bom. O parapsiquismo. Pelo menos nós estamos pesquisando e pegando os dados. Para a pessoa que esteja ouvindo, enfim, teletertuliano, e mesmo os tertulianos, né? A pessoa que tem interesse nesse tipo de atendimento,
procurar a Ectolab, é aberto, qualquer pessoa pode se inscrever? Sim, é aberto e atualmente está tendo praticamente um programa de estimulação parapsíquica por mês, né, que a gente está fazendo, até condensou, se tornou dias mais próximos para pessoas, inclusive, que vêm de fora, conseguir fazer. São, no máximo, 4 alunos, né, que a gente consegue atender e dar o feedback depois todo dentro desse programa. Eles participam também das dinâmicas, né, de laboratórios, tudo incluído, para se ter a avaliação do início e no final do programa, se já conseguiu mudar alguma coisa com os atendimentos. Interessante, muito bom. Vamos então aqui. A primeira pergunta, professora Suzana, na estrangeirismologia, na página 20, aqui na primeira linha. Qual é a sensação do Deki provocada pelo agulhamento no acuponto? Então, essa sensação do Deti, ou Deki, ela é aquela sensação que a pessoa tem no momento que se coloca a agulha, que se faz a punção, o agulhamento em si. Pode ser uma sensação de parestesia, de dormência, de formigamento. E quando a pessoa tem essa sensação, ela tem o estímulo melhor para a resposta, porque a pessoa teve aquela sensibilidade e quer dizer que também você colocou exatamente no local que deveria ser. Então, tem um estímulo mais direto e essas são essas sensações, até de eletricidade. Às vezes a pessoa sente correr, digamos, um formigamento para certo local. As pessoas mais sensíveis, elas geralmente têm, até pressiona, por exemplo, na mão e ela sente correr para o cotovelo. Então, já mostra que ela tem uma sensibilidade maior e percebe a energia no meridiano, inclusive, né, no canal de energia. Agora, também na estrangeirismologia, ele pergunta aqui na segunda linha, como é a percepção do Ki? É Ki ou Ti, não é isso? Ki ou Ti, pode ser usado os dois termos. Pessoal, através do agulhamento no acuponto. Então, a percepção do Ti ou Ki, que é a percepção energética, é quando você tem realmente essa sensação do Deti. Só que cada pessoa, ela sente de uma forma diferente, né? Por isso que é pessoal. Tem pessoas que sentem um leve formigamento, tem pessoas que já sentem um choque elétrico. Eu já tive paciente que eu atendi, ela chegou a fazer uma contração involuntária da perna após eu fazer o agulhamento, né? Então, é uma coisa muito pessoal. Depende essa percepção também do estado que está a pessoa. Se a pessoa está mais estressada no dia, ou se ela está esgotada, cansada, essa sensação ela varia muito. No caso de mulheres, conforme o ciclo, né, hormonal, também vai deixar a pessoa, a mulher, mais sensível a essa percepção do Ti, né, porque também vai ter mais edemas, e aí favorece com que a sensibilidade seja aumentada. Agora, na segunda linha também, ele pergunta como encontrar o ponto Ashi como indicador de dor. O ponto Ashi, eles falam que é muito engraçado, que eles falam Shi, Ki, porque você toca na pessoa e ela diz porque ela sentiu a dor naquele local. Então, é o ponto aqui que indica aqui tem dor, digamos assim. É fácil de associar, porque realmente, muitas vezes você tem uma tensão no trapézio, aqui nas costas, e aí você toca na pessoa e sente que tem um nódulo, que é o trigger point, que eu também sinto aqui, e é realmente o ponto Ashi, é o ponto da dor. Então, você pode fazer exatamente no local desse ponto da dor o agulhamento, não sendo muitas vezes um ponto de acupuntura, mas ele vai ter também uma ação, sendo mesmo fora dos pontos do mapeamento. Agora, aqui na fatologia, Suzana, ele pergunta, na terceira linha, na página 20, como um acupunturista de seres humanos encontra os acupontos em animais e vegetais? Isso aqui é muito peculiar, né? Por exemplo, em vegetais, vou começar com em vegetais, que é um pouco mais simples. Nós temos
basicamente pontos yang e pontos yin nos vegetais. Então, você imagina o caule da planta com aonde sai um galho. Você tem um V ali, digamos assim. Na parte de fora desse V, você trata para a energia yang, que é aquela energia da planta para ela crescer e melhorar as folhas e a copa. Na parte interna desse V, seria a energia yin, ou seja, aí você faz o agulhamento para essa planta dar mais flores, frutos e sementes. Então, porque a estimulação da lignina, digamos assim, da planta, da energia dessa planta. E, inclusive, tem pesquisas que eles fizeram de lavoura de feijão, né, que uma parte fizeram acupuntura e a outra não. E aí, aquela que fizeram acupuntura, eles perceberam muito mais grãos produtivos, né, produziu mais grãos naquela que tinha o agulhamento do que a que não foi feita acupuntura. Só, claro, você não deve fazer acupuntura na planta antes de dar bom substrato, né, uma terra boa e água. Né? Não adianta a planta não estar sendo cuidada e você vai querer colocar preguinhos. No caso, em plantas, a gente usa pregos de determinados tamanhos, conforme o calibre do caule, né, ou até agulhas e alfinetes. E, então, primeiro tem que estar bem alimentada a planta, com bom substrato, para depois você tratar com a acupuntura. Já no caso dos animais, eles são baseados muito conosco, os pontos. Por exemplo, o Yintan, que é no meio das sobrancelhas, na testa, para acalmar, você também olha entre os olhos do gato, ou do cachorro, ou do cavalo, e você puntura naquele local. Então, você segue mais ou menos um mapeamento já usado no ser humano. Tem que ir com essa base. Eles também têm chakras, né, os animais, que são praticamente nos mesmos locais que nós, só que, claro, conforme a anatomia do animal. Ok? Agora, essa questão do uso, do emprego da acupuntura nos vegetais, é alguma coisa ainda muito restrita ou tem lugares que se usa mais, na China? Ou é mais assim, varejista? É muito varejista, infelizmente. As pessoas não pensam, eu até cito que as pessoas não têm a cultura de procurar também tratamento para os animais com acupuntura e tratamento para as plantas. As pessoas preferem aplicar nas plantas um agrotóxico, que é rápido, quando tem fungo, quando tem... Né? Só que para fungo também você pode tratar com acupuntura, só que, claro, é mais mão de obra. Imagina você pegar planta por planta e aplicar. E depois de um tempo, normalmente os 7 a 10 dias, você vai tirar. Né? Só que equilibra a planta, você não usa toxinas. Mas não é, no Brasil, infelizmente, não é muito aplicado. Essas pesquisas existem desde 1975, né? E tem um pesquisador muito... Que gosta muito desse lado de plantas, e ele que pesquisa, eu não recordo o nome dele agora, mas, infelizmente, até entre biólogos não é muito difundido. Né? Mas eu já apliquei e já tive resposta numa rosa do deserto, né, que deu flor, agora apliquei de novo e estou esperando, porque faz 3 dias só. Vou fazendo as pesquisas. Né? Muito bom. Vamos torcer para disseminar mais, né, Suzana? Certo. Agora, aqui na fatologia também, na terceira linha, ele pergunta quais são os tipos de acupontos existentes. Então, nós temos muitos tipos. Nós temos tipos, por isso que eu coloquei os tipos. Tem muitos variados. Eu vou dar alguns exemplos. Nós temos os pontos Shu e os pontos Mu, ou seja, os pontos Shu são aplicados nas costas, na coluna. E eles são pontos de assentimento dos órgãos. Então, por exemplo, você vai aplicar o ponto para o fígado, para acalmar, né, que está lá na vértebra, na T9, né, que você aplica, lateral a T9. E depois, se você quer equilibrar, porque o ponto Shu nas costas é mais yang, e o ponto Mu
é mais yin. Aí você aplica na frente algum ponto também referente ao fígado, né? Você pode pegar o fígado 13, por exemplo, que fica na frente, né? Ou pegar o estômago 25, que também fica mais central e trabalha a parte gástrica e intestinal. Então, você equilibra em yang. Esses são alguns pontos. Existe ponto fonte, também é um tipo de ponto, que é, por que fonte? Que é o ponto aonde emerge a energia do meridiano. Então, cada meridiano tem o ponto da onde eles deduzem que sai a energia. Então, por isso que é o ponto fonte, ponto yuan. Tem o ponto luo também, que é um ponto de conexão, que é aquele ponto que conecta, acopla um meridiano com o outro. Que cada meridiano tem um órgão e uma víscera acoplada, e o ponto luo, ele faz uma conexão desses meridianos. E assim, tem muitos. Susana, só tirar uma dúvida aqui, estou pensando aqui desde o começo, me veio uma ideia. Esse acuponto seria um microchakra ou não? Pode ser mesmo considerado, porque o que acontece, né? Um chakra tem os chakras principais, que são aquelas rodas de energia grande, e aí tem os chakras secundários, tem os terciários, tem muitos chakras, nas articulações são chakras, e pode ser realmente que sejam microchakras, né? Porque estão espalhados por 361 locais, né? Esses pontos, até eu tenho aqui o número dos pontos, que se conclui mais ou menos, são 361 pontos, só que são muitos bilaterais. Então, vira em 600 e poucos, e no total dá 797, porque tem pontos extra. Então, pode até pensar em microchakra. Mas eu não afirmo nada. Esse microchakra, vamos dizer, o acuponto, se ele ficar bloqueado por muito tempo, poderia ser como tese até a origem de um câncer, não? Poderia Pode, eu falo isso. Você aqui fala. nessa parte aqui, deixa eu falar aqui. Ó. Qual é a seção? Só um momento. Aqui, ó, alterações segundo a holossomatologia. Tá? Então, as alterações de mental soma, psicossoma, energossoma e soma, e que pode virar um tumor. Então, por exemplo, ó, no mental soma são as alterações negativas do pensamento, do sentimento, né? As mimeses, fica sempre aquela coisa de pensar repetitivo e tal. Então, você vai desgastando a parte do mental soma. Aí, a emoção começa a ficar alterada, começa também com emoções exageradas e tóxicas, estresse, preocupações frequentes. Isso vai realmente bloqueando o chakra, bloqueando pontos, né? Até um órgão que é afetado com preocupação em excesso é o baço pâncreas. Então, é um exemplo. Se a pessoa é muito preocupada e você vê casos de câncer e você pergunta, você é muito obsessivo, muito perfeccionista? E geralmente a pessoa é. E por quê? Porque ela quer fazer tudo perfeito, tem mimeses, monoideísmos, repete, quer fazer tudo certo, e aí vai começando a bloquear. Chega, depois altera a energia, aí começa a dar a estagnação do Qi e do Xue, que é sangue e energia, os chakras ficam bloqueados, diminui a imunidade e, por fim, que eu coloco no soma, altera a função, a estrutura orgânica ou visceral, formação de cisto ou tumor. Então, na doença, a medicina tradicional chinesa realmente fala isso, que de um pensamento, de um sentimento, você vai alterando realmente toda a fisiologia até chegar numa massa que forma até um tumor. Então, se a gente pegar, só para concluir, pegar, por exemplo, o fato que às vezes o professor Valdo comenta, que uma pessoa ela teve câncer em uma vida passada, outras vidas passadas, ela traz aquilo na paragenética. Em tese, nós nascemos com um corpo saudável. Então, de repente, seria esse paracuponto ou para-energia que vai provocar um câncer nesse novo soma que nós assumimos, porque não foi feita a depuração, não foi feita a resolução daquilo, seria até influência Exatamente. do paracuponto nesse novo acuponto e fica essa interação. Exatamente, não fez as reciclagens, que daí eu coloco na parte ali terapêutica, na
na página 25, ó, a tomada da consciência da doença, a aspiração pela saúde, a procura de tratamento adequado, somado ao investimento nas autopesquisas e reciclagens intraconscienciais, recins, podem favorecer a reversão do quadro patológico instalado. Então, realmente, se a pessoa no curso intermissivo, se a pessoa no extrafísico continuou com aqueles, né, monoideísmos, aqueles problemas, não reciclou, ela pode trazer realmente e já ter uma tendência a formar uma doença naquele órgão, porque todos nós sempre temos um órgão e uma víscera mais sensível. Nós não somos harmonicamente perfeitos, infelizmente. Cada um de nós tem um local onde o estresse pega. E é nesse local que nós temos que trabalhar e reciclar, porque senão você vai adoecendo novamente, muitas vezes, repetições realmente do passado. Então, quando você trabalha esse acuponto, vamos dizer assim, físico, você também está trabalhando o acuponto psicossomático. Exatamente. Essa interação é constante, né? Você está revertendo também o processo do psicossoma, porque você não está trabalhando... Aí entra o caso da paracirurgia, dessa questão toda, a pessoa fazer a cirurgia física e fazer a paracirurgia, ou seja, ele acerta dos dois lados, né? Ele Exatamente. acerta tanto a parte paragenética com a parte física, né? Porque o energossoma, no caso, né, que você está trabalhando na parte energética, ela está equilibrando o mental soma com o psicossoma, né, com o corpo das emoções com o mental soma. Então, você ajuda, por isso que é importante também procurar fazer a terapia com o paciente, mas que ele perceba o porquê que ele está tendo aquilo. Né? Uma pessoa que é muito irritada, que você vai acalmar, ela diz, eu sou muito estressado e irritado. Você vai trabalhar o fígado dela, que ele está a 1000, que está ligado com raiva, porque cada órgão está relacionado com o sentimento. E aí você vai trabalhar aquilo, mas você vai dizer, você tem que pensar por que você está assim, né? Procurar fazer um esclarecimento para a pessoa, que não adianta só eu ali também colocar os pontos e a pessoa não perceber. Por isso que é importante que ela perceba energeticamente o que ela está fazendo com o soma dela e que está alterando e bloqueando. No momento que ela tem consciência disso, por isso que até também a consciencioterapia, outras terapias, para ela reciclar e mudar. Se ela tem muita raiva, como ela vai ser desperta? E o que ela precisa para melhorar isso? Quais os trafares dela, né? E pegar por ali e procurar reciclar. A acupuntura ela vai ajudar, vai acalmar e vai fazer também a pessoa perceber isso. E já vem na mimese, às vezes, de outras vidas e vai carregar para... Exatamente. Por isso que é de se pensar. Quando a pessoa tem alguma doença, sempre pensar o porquê, né? Agora intrafísico está tendo isso, procurar tratar, ainda mais quando for um câncer, né? Porque o câncer já é uma coisa que já estruturou, na estrutura do órgão já foi afetado, né? Não foi só função, já chegou a formar uma massa, um cisto, um tumor, e isso é o grau último de você deformar uma parte do teu corpo e aí reciclar todos esses pensenes para curar, na verdade, né? Lá, Suzana, na maniologia agora, página 23, primeira linha. Você poderia comentar a mania de um profissional acupunturista viciar-se nos mesmos pontos? Sim. É porque existem pontos que eles são muito importantes e que eles abrangem muitas doenças e conseguem equilibrar como um todo. E aí a gente até falava, quando aprendia na aula, falava na especialização, na pós-graduação, vamos usar o kit básico, não tem erro esse kit básico. Então, quer dizer, você pega determinados pontos, que aqueles pontos eles realmente vão ajudar para qualquer pessoa, só que você tem que fazer uma avaliação específica de ver qual é o órgão, qual é a víscera, o Zanfu, né, qual é o padrão energético da pessoa, e pegar mais específico daquela pessoa, que você vai tratar, ter a remissão ou até a cura da doença muito mais rápido do que viciar e usar sempre os mesmos pontos, que é uma coisa cômoda, mas não é o ideal, né? Agora aqui na mitologia, na página 23, segunda linha. Você poderia falar do mito de acupuntura só funcionar se a pessoa acreditar?
Sim, tem pessoas que são céticas, né? E aí elas acham, tem médicos inclusive que acham que a acupuntura ela só funciona se a pessoa acredita. Só que como a gente vê, Tem médico que pensa isso? tem médicos céticos ainda, como com a homeopatia, né? A gente infelizmente vê isso. E aí só que estão abrindo mais agora, se abrindo mais, mas ainda existem. E o que acontece? Esse mito, né, de só funcionar quando a pessoa acreditar é isso, por ser cético. Só que a gente vê que em animais funciona e eles não estão acreditando, eles nem sabem o que estão fazendo, né? E também a gente vê o caso de plantas que também funciona, né? E na comprovação também que a gente vê de quando trata que existe os pontos Shan, que eu cito também aqui, que são os pontos falsos. E a gente faz pesquisas utilizando os pontos verdadeiros e os pontos Shan, que são os pontos falsos. Esses pontos Shan, a gente coloca uma agulha menor naquele local e ainda distante 1,5 centímetros a 2 do ponto correto. E a gente vê que realmente aqueles pacientes tratados pela mesma doença com o ponto verdadeiro, eles têm uma resposta melhor do que aqueles que foi efeito placebo. Então, aí a gente vê, né, cientificamente, pelos dados, pelo estudo, que funciona. E aqueles que estão com o ponto Shan ou não, eles não sabem, né? Eles estão sendo atendidos, e então eles não sabem se eles estão com o ponto verdadeiro ou não, né? Agora, em alterações, na página 24, Suzana, você poderia aprofundar o item energossoma? E ali você diz, né, os canais de energia estagnados, a estagnação do Qi e do Shu, os chakras bloqueados, a diminuição da imunidade. Então, é o que eu já estava explicando antes, que como se formam as doenças, né? Quando chega no nível energético do chakra, o do energossoma, então, a energia nos canais, elas ficam estagnadas, ou seja, não está fluindo bem, né, a circulação. E dentro dessa circulação, a energia, que é o Qi ou Xi, e o Xue, que é o sangue. Então, não está fluindo bem nem o sangue, nem a energia no energossoma, no canal de energia. Aí vai bloqueando os chakras. Com o bloqueio dos chakras, ocorre uma diminuição da imunidade, inclusive. E, para isso, é um passo para começar a alterar a fisiologia do órgão, né? E depois alterar a estrutura orgânica, e depois formar uma massa, um cisto ou tumor. As pessoas, aquelas que têm muitos cistos, que a gente também vê, tem um cisto na tireoide, tem um cisto no ovário, você já vê o padrão dela. Ela tem um padrão de preocupação, como eu falei, o padrão do baço pâncreas, ela geralmente é perfeccionista, tem monoideísmos, aquelas que geralmente têm nódulo ou cisto na tireoide, elas engolem sapo, né? A gente fala, porque elas queriam falar certas coisas e elas não falam, e você vê que são pessoas que se contêm, muitas vezes contêm raiva, contêm coisas que elas precisavam falar, e vai estagnando, vai condensando ali no chakra e pode virar um cisto. Então, a gente vê muito da personalidade da pessoa pelo tipo de patologia, de doença que ela cria. Agora, na página 22, na quarta linha, você já comentou um pouco, Suzana, mas é bom responder aí, talvez detalhar mais. Na voluntariologia, você poderia aprofundar o voluntariado do programa de estimulação parapsíquica? Então, pela auriculoterapia do curso Imersão em Ectoplasmia da Ectolab? Esse é outro programa que a gente tem um curso uma vez por ano da estimulação, da imersão em ectoplasmia, que é da Ectolab. Nesse curso, os alunos, que são no máximo 40, que a gente inscritos, a gente tem uma estimulação parapsíquica pela aurículo. São pontos que a gente utiliza na orelha, nós aplicamos com sementes duplas nesse curso, e
Depois, também, a gente avalia se teve percepções ou não, porque a gente tem como comparar. Tem grupos que fazem auriculoterapia na sexta, tem grupos que fazem no sábado. Então, dali, tem uns que participam de algumas atividades já com pontos na orelha e outros sem. Então, a gente já consegue fazer um comparativo de como foi aqueles que tiveram a auriculoterapia. E o que está aparecendo muito, que eu estou pegando, fazendo estatística todo ano desses alunos, eles estão tendo na dinâmica da paracirurgia, que faz parte desse curso da imersão, normalmente mais clarividência, principalmente. E a gente pega um ponto na orelha que é para estimular essa parte de clarividência, né? Bom, hein, Suzana? Interessante essa união aí da Sim. conscienciologia com a acupuntura. Agora, na fatologia, na página 20, primeira linha, ela pergunta, essa pergunta é de Madrid, quais as consequências para o bom funcionamento holossomático? A diminuição da resistência somática e elétrica nos locais dos acupontos. Certo. Então, o que acontece? O que ajuda? Porque todo local onde tem um ponto, a gente sabe que ele tem menos resistência à eletricidade, à luz, tá? Ao tato. Então, quanto mais soltura tem aquela pessoa, quanto mais os chakras estão desbloqueados, ela vai ter menos resistência ainda. E a acupuntura ou, né, uma homeopatia vai funcionar melhor. Então, por isso que são importantes exercícios também, né, para a soltura do holochakra, uma alimentação adequada, evitar certas medicações como corticoides, prednisolona, porque eles são metais pesados, que eu comento aqui também, que o metal pesado ele fica, em média, 8 anos no corpo. Então, também evitar esses... Tudo isso ajuda na diminuição da resistência, que já é comprovada desses pontos, né, da acupuntura. Agora, na fatologia também, quinta linha, você poderia discorrer sobre a quiliangrafia e a visualização dos acupontos e meridianos? Então, esse realmente é que, desde a foto Kirlian, desse casal Kirlian, é que se conseguiu comprovar mais a existência dos pontos. Então, eu acho essa experiência fundamental. Porque ele fotografou na década de 40 a própria mão dele sobre a ação de um campo elétrico. E aí, com essa ação do campo elétrico, ele percebeu que tinha certos locais da mão que tinham mais irradiação luminosa, luzes, né, quando ele fotografou, e cores diferentes. E aí, junto com ele, um Dr. Garkin, que foi também de Leningrado, também começou a pesquisar e eles resolveram comparar essa foto desses pontos, porque uns mais luminosos e outros menos, e com cores diferentes, com os pontos de acupuntura. E aí eles perceberam que, realmente, onde mais tinha luminosidade e cores diferentes, estavam relacionados com os pontos. Os pontos que eram mais avermelhados com laranja equivaliam mais aos pontos relacionados com meridiano Yang. E os pontos mais azulados estavam mais relacionados aos pontos Yin. E aí eles conseguiram comprovar realmente que tinha relação com a acupuntura, e inclusive aqueles pontos que estavam mais... A luminosidade não estava muito incandescente, eles viram que estava denotando alguma patologia, porque confirmava com o diagnóstico do pulso chinês que os chineses tinham feito o diagnóstico daquela pessoa. Dali que partiram as pesquisas, dali que começaram a descobrir aparelhos para localização dos pontos de acupuntura, que esses aparelhos aonde você passa no corpo ou na orelha, eles têm um som mais agudo. E esse som mais agudo, ele mostra que ele tem menos resistência, então você localiza mais fácil esse ponto. E foi desde essa foto Kirlian que conseguiram realmente comprovar a existência dos pontos de acupuntura. Agora ela pergunta o que você pensa do uso de chás medicinais combinados com xaropes específicos, feitos de cebolas e alhos frescos, a fim de desintoxicação
antes de um tratamento terapêutico bioenergético. Haveria contraindicações? Não, eu acho ótimo, porque chás, a fitoterapia, ela também faz parte, ela é uma parte da medicina tradicional chinesa. E ela ajuda realmente na desintoxicação, pode associar com homeopatia, com fitoterapia, que os chineses usam muito junto com a acupuntura. Isso vai favorecer mais ainda a cura mais rápida. Cebola se tem experiências que ela realmente aumenta a imunidade, ela é bactericida. Então, eu sou totalmente a favor, realmente, disso. Agora, aqui na última linha, Suzana, você poderia, da fatologia mesmo, página 20, você poderia esclarecer, se possível, dar exemplos da agudização da patologia provocada pelo acuponto? Sim, o que acontece? Muitas vezes você trata um paciente e ele agudiza nos primeiros dias a doença. Ele diz, puxa, fui fazer acupuntura e eu piorei. Mas por quê? Porque o corpo ele faz um processo de botar para fora para curar. É a mesma coisa que a homeopatia, muitas vezes. Já posso dar exemplo, atendi paciente, por exemplo, com sinusite, e depois a pessoa ficou com mais agudização da sinusite. Começou com mais secreção, com mais tosse, mais pigarro. E aí, depois, ela melhorou. Mas por quê? Porque agudizou a doença para ir para fora, para o corpo tirar aquilo e curar. Então, muitas vezes as pessoas se assustam, e normalmente a gente não quer realmente que agudize, né? Mas é um fato que acontece porque o corpo ele bota para fora para vencer e curar. Uhum. Agora, aqui na sinergismologia, Suzana, na página 21, terceira linha. Você poderia ampliar o sinergismo acupontos medicina vibracional? Sim, a medicina vibracional, ela está começando a ser usada hoje. O que ela trabalha? Ela tem remédios, inclusive, estilo da homeopatia, que a homeopatia são dinamizações, né? E na medicina vibracional é como se desse um choque no remédio. E aquele remédio, ele vai ter uma frequência característica. E aquela frequência, ela vai ser usada para aquele órgão que a pessoa tem algum bloqueio, algum problema. Por exemplo, o fígado, né, você vai usar uma medicação que tenha a frequência desse órgão, do fígado, tantos hertz, e aquela medicação ela vai equilibrar. A acupuntura também, energeticamente, ela mexe com a frequência energética e ela equilibra o órgão. Então, ela está muito relacionada, o ponto de acupuntura, com a medicina vibracional. Agora, na página 21, primeira linha, você poderia, na teoriologia, você poderia explicitar a teoria do surgimento dos acupontos? E na última, a teoria do fluxo energético vegetal? Então, a teoria do fluxo energético vegetal, vou começar com essa última, que é aquela que eu já expliquei, né? Os pontos yin, os pontos yang. Então, o fluxo energético do vegetal, por exemplo, o yin, ele vem da terra, o yang, ele vem do céu. E aí, para você estimular, né, quando quer mais a parte de crescimento do vegetal e mais folhas e copas, você vai estimular o ponto yang, que é a parte mais de fora. E o ponto yin, que é o mais de dentro, você vai estimular para dar flores, frutos e sementes. E ela tem um fluxo energético como nós, ela tem a lignina, que seria o espaço também do interstício, que nossos pontos, como acontece em acupuntura, nós temos um espaço intersticial, que é ali que estão os pontos, o espaço entre as células. E na planta também, ela tem esse espaço que é a lignina. Dentro da teoria do surgimento dos acupontos, eu acho interessante porque é uma teoria que é um pouco fábula, né? Porque eles dizem que, como foi descoberto os pontos? Tinha uma dor de cabeça, você apertava determinado ponto e ali saía o sintoma, saía a dor, e começaram a traçar o mapa. Eu acho um pouco difícil você conseguir traçar 700 e poucos pontos assim, né? Quanto tempo
que demoraria e por que começou com a China, mas antes tem história com o Egito. Na minha concepção, eu acho que tem muito a ver com povos mais avançados que podem ter trazido já esse mapeamento, esse conhecimento para nós. Né? Mas na teoria básica se fala que as pessoas iam tocando no ponto, aquele ponto era sensível, via que melhorava o outro local, ou no local mesmo, e iam traçando, e começaram a usar, inclusive, com pedras lascadas primeiro, com a pontinha da pedra, pressionavam até fogo, botavam, queimavam direto e melhorava. Então, essa teoria, eu acho que não comprova realmente. Agora, na pensinologia, na página 20, final da quarta linha, você poderia relacionar o holopensene do equilíbrio fisiológico com o tema do verbete? Então, o holopensene do equilíbrio da função. Porque se você tem todo um pensene equilibrado, né, pensamento, sentimento e energia, dentro da tua concepção, ele não está com pensamentos de muita preocupação, com muito estresse, com muita irritação, a parte fisiológica, ela é equilibrada, porque seu órgão e sua víscera, ela não vai ser, digamos, intoxicada por um holopensene energético negativo. Então, o holopensene equilibrado, ele equilibra a fisiologia também. E sobre o ceticismo? Ele quer que você relacione o ceticismo com o tema do verbete. Então, do ceticismo que eu comentei antes, inclusive, que existem pessoas céticas que acham que a acupuntura, que o ponto da acupuntura ele só funciona se você acreditar, né? Porém, se você aplica, e inclusive faz pesquisas com o grupo placebo que usa pontos falsos, você vê que aquele grupo que teve acupuntura, ele tem um efeito melhor nas doenças. Isso é um caso. Então, o cético, ele muitas vezes não quer acreditar como na homeopatia, mas é comprovado que funciona o tratamento com o acuponto. Então, seria também nos animais que a gente vê que tem um efeito bom, e o animal, sendo cético ou não, né, funciona. Agora, tem uma pergunta que tangencia essa questão do ceticismo. Ele diz assim, é do Rio de Janeiro: professora Suzana, a medicina, para conseguir encaixar a acupuntura no seu paradigma, diz que os pontos da acupuntura correspondem ao sistema nervoso periférico, já que eles não trabalham com o energossoma, só com o soma. Você poderia comentar, esclarecer? Então, a acupuntura em si, os pontos, a gente, pelo que tem sido feito, as pesquisas, eles estão no espaço entre as células, né? Então, e conduz a energia da medula espinhal, que você acupuntura. O que acontece fisiologicamente? Vai a informação pela medula espinhal, vai até o cérebro, lá tem o hipotálamo e a hipófise, e dali manda a mensagem de volta com opioides, né? Então, quer dizer, como ela funciona, ela tem o traço do soma, que você faz a estimulação, mas tem o lado do energossoma, porque é como conduz a mensagem, né? Então, altera, e nisso muda a frequência do órgão, inclusive, manda opioides e equilibra. Então, ela tem não só o soma, a mensagem, como a resposta energética também. Não sei se eu respondi. Eu penso que sim. Agora, na fatologia também, no final da terceira linha, de baixo para cima, gostaria que você elucidasse o parapsiquismo, a dragona e o ponto IG14. Então, esse aqui é porque o professor Valdo já havia comentado que existe um ponto no ombro que favorece para o parapsiquismo. Inclusive, é um dos pontos que a gente usa na programação de estimulação parapsíquica. E eu fui perguntar pessoalmente para ele, né, qual seria o ponto, que eu só sabia que ele falava, mas nunca tinha escutado aonde era, né? E aí eu peguei um livro, mostrei para ele, professor, me mostra aonde que é o ponto e tal, ele me mostrou.
E aí, por que ligado com o parapsiquismo e a dragona? Eu perguntei, então, por isso a dragona? Porque esse ponto é exatamente muito próximo do local aqui do ombro, onde a gente sabe que é a dragona. E ele disse, sim, esse ponto é de tanto a pessoa usar o parapsiquismo, aparece a dragona. Uma coisa leva a outra. Então, como esse ponto é exatamente na dragona, é interessante que tem relação com o parapsiquismo que ele falou. Agora, se a gente for olhar as indicações dos livros, ele não fala muito, ele fala só que é um tratamento mais para o ombro em si, para a dor de ombro. Até fala alguma coisa de clarear a visão. Então, talvez a clarividência. Talvez. Né? Mas, se não fosse por ele, até a gente não usaria esse ponto. Né? Mas, como tem relação a dragona, né, a mancha ali com o parapsiquismo, e ele falou que esse ponto estimula, então é interessante a gente estar usando nas pesquisas também. Vocês usam quais agulhas? Com agulhas. A gente tem um protocolo que usa, nesse programa de estimulação parapsíquica, os mesmos pontos para todas as pessoas, porque não é específico, não é um tratamento específico, é para a estimulação parapsíquica. Então, a gente coloca, inclusive esse é um dos, são 17 pontos no total, e a gente deixa 30 minutos, e depois retira e vê o que eles perceberam nas dinâmicas, porque a gente já tem uma história também de como é normalmente a dinâmica da pessoa e dos laboratórios, e vai tendo uma resposta subjetiva, mas vai conseguindo perceber. Inclusive, quando a gente estimula nesse programa o Intan, que é esse entre a sobrancelha, que ele está muito ligado com clareia a visão, ele é bom para enxaquecas, mas ele está no chakra, né, frontal. A gente vê que muitas pessoas, quando a gente aplica, começam a ver halos, que a gente pede depois para descrever as percepções que teve, né, ainda após o atendimento. E muitas têm essa sensação, eu fecho os olhos e aparecem halos. Então, interessante que, né, são pontos que a gente vê que tem, porque está muito direto com chakra também, né? Agora, Suzana, você fazendo esse comentário sobre a dragona, esse relato, né, do professor Valdo, a gente pode pensar, e por hipótese, pensar na questão da contribuição de serenões para a identificação desses acupontos, não é verdade? Exatamente. Porque se o serenão tem domínio holossomático, é claro que essa identificação deve ser muito clara e muito direta, né, de órgãos, sistemas, patologias, enfim, funcionamentos, homeostasia com os pontos, né? Sim, por isso que eu digo que é uma coisa mais avançada do que a gente achar que simplesmente a pessoa ia apertando, ia sentindo as sensações e ia melhorando. Eu acho que é de grupos mais avançados, como surgiu. E, inclusive, existem chakras nas articulações. Existe chakra aqui no ombro. Então, talvez por isso também esse ponto da dragona, porque é um chakra. Ele é secundário, mas ele é um chakra também, né? Agora, na fatologia também, na penúltima linha, onde se localiza os pontos do triângulo da longevidade VC8 e E36, utilizados com a moxa bustão? Então, isso aqui é bem interessante, porque tem uma história, primeiro, que eu vou contar assim, porque a moxa bustão é uma terapia que você utiliza artemisia, que é uma erva, né? Você queima nos locais, os pontos, principalmente assim para tonificação, estimulação. E existe num livro a história que uma fábrica no Japão, tinham muitas pessoas com muita idade, 70, 80 anos, trabalhando direto, os japoneses nessa fábrica, com muita energia, né, muita disposição, e aí perguntaram o que vocês fazem, os pesquisadores, né, para ter tanta disposição assim. E aí eles falaram, a gente utiliza o triângulo da longevidade. Então, como funciona esse triângulo? O VC8 é exatamente o ponto no umbigo, ok? E o E36, ele é a 4 dedos abaixo do joelho, de uma das covinhas aqui do joelho, lateral à tíbia, ok?
Então, a fíbula. E aí, o que acontece? Esses pontos, eles utilizam 7 cones de artemísia, primeiro no E36 à direita num dia, no outro dia eles colocam fogo com sal grosso, é sal grosso que preenche o umbigo, e coloca a artemísia ali, queima 7 cones, que são 7 bolinhas. E depois, à esquerda, no terceiro dia, então, primeiro dia é o E36 à direita, segundo dia o VC8 umbigo, terceiro dia na perna esquerda. E assim sucessivamente sempre. E o que acontece que pesquisas mostram hoje? Que o E36, esse ponto, que é um tônico geral do corpo, que fica aqui abaixo do joelho, ele aumenta a cauda do telômero, que é a cauda do cromossomo. E a gente sabe que os fatores que envelhecem a pessoa é um encurtamento, inclusive, né, que mostra, né, um encurtamento do telômero das pessoas, do cromossoma. E comprova que ele consegue aumentar. Hoje em dia as pesquisas mostram isso. Então, por aí que está se fazendo pesquisas. Mas vê só que é uma coisa antiga, que eles já faziam, e que agora se está conseguindo comprovar. Agora, Suzana, na parafatologia, na quinta linha, na página 21, de baixo para cima, você poderia elucidar a facilidade na compreensão dos estudos da MTC, demonstrando link retrocognitivo? Sim, esse aqui foi, no caso, uma experiência minha de que, desde os praticamente 19 anos, eu utilizo a acupuntura Douyin, digitopressura, né? Eu já tinha livros de Douyin, ok? Então, já gostava de pressionar certos pontos para usar, se eu tinha cólicas, algum problema de dor de cabeça, eu evitava tomar remédios ao máximo e praticava a digitopressura, que é a pressão no acuponto. E o que acontece? Sempre tive facilidade em compreender. Daí eu só fui fazer isso foi a primeira vez que tinha mais contato com o Douyin, mais ou menos em 1985. E eu só fui estudar a acupuntura mesmo em 2007. Então, olha quanto tempo depois. Como especialização. Só que eu já era autodidata, eu já tinha essa coisa de estudar pontos e praticar em mim, só não usava agulha. Só comecei a usar a agulha depois da especialização. Então, isso sempre mostrou um link retrocognitivo com, certamente, ligação com vida na China, que eu tenho totalmente essa conexão com o povo chinês e com esse tipo de medicina, facilidade na compreensão da medicina chinesa. Agora, professora Suzana, tais pontos são mapeados, mas pessoalmente você tem parapercepção desses pontos? Talvez pela energia do local, alguma sensação diferente? Existe um modo de saber se algum ponto está mais carente de estímulo? Assim, das percepções eu tenho, quando vou tratar a pessoa, muitas vezes inspirações, né? O que acontece? Por exemplo, já tratei uma pessoa que tinha rinite e tinha 3 opções de pontos perto do nariz, e eu peguei o IG20, que é um ponto, resolvi pegar aquele ali, e aí depois eu fui ler e era bom para glaucoma também. E essa pessoa também tinha glaucoma, só que eu não tinha pensado, eu tinha pensado como rinite e veio essa inspiração. Então, você tem essas parapercepções, muitas vezes de amparo de função, né, acredito eu. E quando você vai tratar uma pessoa, muitas vezes você vai meio direcionado já àquele ponto bloqueado dela. Mas isso tudo com o diagnóstico dentro da medicina tradicional chinesa, você consegue ter percepções relacionadas a isso, né? Suzana, qual foi o resultado do glaucoma? Não, é porque foi mais para rinite, né? Foi uma coisa pontual, não, porque não, ele ajuda, mas claro que é muito difícil você curar quando já está uma coisa instalada, mas ele também ajuda energeticamente na pressão ocular, né? Então foi um fato que me chamou a atenção, que depois eu fui olhar melhor a indicação desse ponto. E aí tinha glaucoma, que eu nem lembrava disso. Então, nesse caso de ter parapercepções, mas essa pessoa
usa colírio, tudo, né? Cuida com a alopatia junto com... Mantém o tratamento convencional. Mantém, mas é uma forma também de você conseguir até indicar para a pessoa fazer doing em casa, por exemplo, que é um ponto simples de pressionar, você vai estar ajudando a diminuir a pressão do olho, né? Assim como a gente não arrisca, você não fala, para com a medicação para pressão alta sanguínea que nós vamos fazer acupuntura. Não, você vai fazendo as duas coisas juntas e vai tirando aos pouquinhos, né? Vai vendo que vai melhorando e vai tirando a medicação alopática, né, aos poucos. Nunca fiz um acompanhamento do glaucoma em si, mas provavelmente é mesmo que da pressão sanguínea você conseguiria aos pouquinhos ir diminuindo a pressão. Eu tenho glaucoma. Sim. E faço acompanhamento lá em Belo Horizonte. Eu já pensei em fazer um tratamento de acupuntura para ajudar a relaxar a pressão ocular. E tem uma estreita ligação da pressão arterial com a pressão ocular, né? O remédio de um não serve para o outro, mas os dois juntos, o meu glaucomatologista, ele precisa saber qual a medicação que eu uso para pressão alta. Sei, meus remédios de pressão arterial. Uhum. Mas então depois a gente vai conversar. Tá bom. Eu gostaria de experimentar muito simples, a acupuntura claro. É interessante. Para ver o resultado disso. Certo, combinado. Tá bom. Agora, professora Suzana, os controles dos calorões da menopausa e dos hormônios femininos e masculinos que reduzem nesse período podem ser realizados pela acupuntura? Podem, eu já atendi mulheres com esses fogachos, esses sintomas do climatério. O que acontece é que você tem que, claro, fazer uma avaliação detalhada, né, qual o órgão e víscera associado, fazer toda a avaliação dela, mas um órgão que é certo que está dentro disso é o fígado, porque o fígado ele está relacionado com hormônios, ele está relacionado com irritabilidade que normalmente as mulheres têm nesse período. Então tem que sedar, usar ponto que cede o fígado principalmente. Mas tem uma resposta muito boa, mas assim, também, se a pessoa está usando hormônios, vai tirando o hormônio aos pouquinhos, vai trocando por exemplo, alguns chás, como a gente falou em chá antes, o chá da amora branca, ele é um chá que naturalmente ele ajuda nos hormônios. Então tem ervas que você consegue associar junto para ir tirando a alopatia, porque o que se sabe também do risco de hormônios por principalmente mais de 5 anos, para esses fogachos, esse equilíbrio hormonal pode dar tumores, principalmente de mama, né? Agora, você poderia ser indicado utilizar os vasos maravilhosos várias vezes durante uma única semana? Eu não concordo, pelo menos com o que eu tive de ensino na especialização. Os vasos maravilhosos, eles têm uma reserva de energia. Então, você não deve usar muito frequente, porque você vai estar tirando aquela energia que está reservada para casos mais importantes. De clarear o que são os vasos maravilhosos? Os vasos maravilhosos são os vasos que contêm aquela energia que a gente tem como reserva para casos assim que está muito convalescente, e aí você pega aquela energia lá da reservinha que você tem ali. Então, no caso, para ajudar, muitas vezes a pessoa está muito debilitada, você pode utilizar esses vasos maravilhosos, que são os meridianos extras, mas não com uma frequência maior do que de 15 em 15 dias, porque você tem que deixar ele se equilibrar novamente, refazer isso mesmo, refazer novamente, porque senão você vai tirar e não vai dar tempo dele se reequilibrar, repor. Então seria por esse lado. São os vasos extraordinários que a gente chama também, que são além dos meridianos principais, tem os meridianos extras, os vasos maravilhosos. Por que você colocou na antinologia o ponto auricular?
Antonimologia? Não, é o primeiro item. Sim, porque ele não é um ponto localizado nos nadis e meridianos da parte sistêmica do corpo. Fora, ele é né? específico na orelha. Tá. Né? E aí são pontos diferentes. Eles têm relação com a medicina chinesa, só que eles são na orelha e não são sistêmicos no corpo. Tá certo. Tá explicando. Eu queria voltar um pouco atrás e você explicar novamente aquela questão da moxabustão nesse triângulo da longevidade. Certo. Forma um triângulo, né? Forma, porque é do joelho, umbigo, outro joelho. Então, ele faz um triângulo. Então, você pode usar bastão de moxa, pode usar gengibre com a artemisia em cima e colocar nesse sentido, e realmente eu estava analisando esses dias, é como o sentido horário que eles fazem. O sentido horário é o sentido da tonificação. Então, começa no lado direito, nesse ponto abaixo do joelho, o E36, no primeiro dia. No segundo dia faz no umbigo, né? E no terceiro dia, no E36, no lado esquerdo. Então, ele segue um triângulo que vai no sentido horário. E é exatamente o sentido horário que, quando você quer tonificar o ponto, que eu tenho aqui as maneiras de, como você trabalha com agulha, a tonificação você faz no sentido horário e ele é um grande tônico geral. Você já teve algum problema pelo uso do moxabustão, assim, de má interpretação? Porque a artemisia cheira muito, né? E ela tem um cheiro similar ao da maconha, quando ela está queimando. Já houve, assim, mal interpretação? Alguma coisa porque, sobre isso? Assim, eu procuro usar, já usei em casa, em domicílio de paciente também, e eu procuro usar em determinados casos também, quando é geralmente o último paciente do consultório, né? Para até não ficar o cheiro desagradável. Mas eu não tive nunca problema das pessoas confundirem, né? Mas pode ser associado realmente. Porque eu fui terapeuta naturalista há muito tempo, algumas vezes usei o moxabustão, e o pessoal me avisou: Marilza, não usa não dentro de consultório não, porque pode interpretar mal. Mas o efeito é muito imediato, né? Nossa, mas eu já fiz inúmeras vezes como paciente no Rio de Janeiro, em prédios enormes, e não tinha problema. Lá em Belo Horizonte havia uma advertência para a gente ter cuidado. Não, mas no Rio isso é comum usar. A gente, pelo menos, eu já fui em inúmeros acupunturistas que usam essa técnica. Aqui em Foz também. Nunca teve problema, assim. Lá em Belo Horizonte o povo alerta. Sim, né? Se querem complicar, infelizmente. Mas o efeito é tudo. Muito bom, muito bom. Principalmente feito para problemas crônicos, né? E problemas em cidades onde tem muita umidade, como agora inverno, é muito bom utilizar. Inverno e outono tem uma resposta ótima, porque tem doenças que estão muito ligadas à umidade e frio, né? Doenças ósseas, então você ajuda bastante nesse caso. Mas eu queria, por favor, que você explicasse a sua ciclologia. Na página 22, a ciclologia. O primeiro ciclo? O ciclo patológico: dor, contratura muscular, bloqueio energético no acuponto. Então, o que acontece realmente? Você tem uma dor, por exemplo, de tensão, começa a tensionar o trapézio, aqui os ombros, por preocupações, e pega a cervical, né? O que acontece? Naturalmente, você vai, com essa dor, se contrair mais. E contração, ela não vai deixar passar a energia e o sangue, né? Então, você vai acabar tendo um bloqueio energético no ponto. E muitas vezes, o ponto que vai estar bloqueado é o VB21, vesícula biliar 21, que ele é exatamente aqui em cima do trapézio. Então, é um ciclo básico. Você tem a dor, você se contrai, bloqueia a energia, forma uma contratura, um ponto. Né? Um trigger point, por exemplo, também. É isso que eu ia perguntar, se o trigger point estava nessa. Isso, um ponto gatilho, que é aquele pontinho, aquele nó, né, que a gente
trabalha para desfazer. Tá bom, obrigada. Suzana, é a Rose aqui no B. Na página 22, em efeitologia, o último efeito, o efeito das cirurgias e das cicatrizes nos acupontos. Então, o efeito das cirurgias seria o caso, por exemplo, a pessoa teve que tirar o baço porque teve um acidente e perdeu o órgão. O que acontece? O meridiano, a energia vai continuar, só que ele vai estar debilitado. Então, muitas vezes a pessoa toma remédio para repor a função do baço e você, quando tratar essa pessoa, vai ter que sempre pensar no baço também. E a tendência é essa pessoa ter flacidez muscular, por exemplo, porque o baço está relacionado com a força muscular, com a sustentação do músculo. E as cicatrizes seria, no caso, por exemplo, um queloide, né, uma hipertrofia da cicatriz. Se você quer tratar e está exatamente num ponto, tem que ver até que ponto, até onde você vai poder colocar a agulha ou vai colocar próximo, mas para fazer com que circule a energia por ali. Coloca bem rente àquela cicatriz, mas tem que cuidar para não lesar mais ainda, mas fazer circular ali, porque a cicatriz também ela vai acabar bloqueando um pouco a energia naquele local. Obrigada. Agora, você pode falar da sua experiência no diagnóstico pulsológico? Na sua opinião, os grandes mestres da acupuntura conseguem diagnosticar a doença com precisão apenas pela fisiologia do pulso? Ou teria algumas sinaléticas energéticas associadas? Então, do pulso eu não utilizo muito, porque até o que se fala é que na China eles ficam muitos anos, muitos praticando isso. E a gente não costuma, entre nós aqui no Ocidente, usar muito o pulso, mas eles têm uma precisão muito grande, os chineses na China, eles enfatizam muito e usam, e é uma forma muito boa de se basear. Agora, eu acredito que funciona. Eu já estudei e pratiquei, mas ele requer mais tempo, né? Você precisa se concentrar muito. E o que eu me baseio muito é no diagnóstico da língua. É avaliar a língua, que ela mostra muito mais fácil os órgãos, né, e vísceras, e inclusive como está respondendo com os tratamentos com os pontos, né, você consegue ver desintoxicações e as fissuras que tem na língua, elas vão se fechando quando você vai equilibrando, né. E depois ela perguntou do... Não, se você pensa que isso tem relação, que essa questão do diagnóstico tem relação com essa precisão, né? Ou se teria alguma sinalética específica, sinalética energética, nesse diagnóstico do pulso. A relação disso, da sinalética com o diagnóstico pelo porque pulso. Você vê, tem, né? Tem totalmente sinaléticas e, claro, tem as percepções quando o pulso é mais profundo, o pulso é em corda, o pulso é superficial, você sabe se a pessoa está mais debilitada, se é mais superficial e fraco, se a pessoa é mais agitada, ele vai ser mais forte, mais pulsante, digamos assim, né? Você tem a percepção maior, mas eu não atuo porque realmente precisa bastante prática nisso. Agora, Suzana, só um instantinho que tem a ver com a pergunta dela. No caso da língua geográfica, tem alguma dificuldade para se fazer um diagnóstico? A pessoa que tem a língua geográfica? Então, provavelmente porque, né, ela vai ter mais fissuras, né, mais alterações, mas também você consegue ver os órgãos principais ali, você consegue determinar muito do diagnóstico, né? Mas claro que ela vai ser um pouco mais complicada. Dá mais complicação para fazer a leitura? Para fazer a leitura, sim. E qual a influência da língua geográfica num todo do ser? Olha, eu imagino que deve ter alguma coisa genética, né? Porque são alterações que se aparecem muito com fissuras, né? Aí todas aquelas fissuras, porque quando a gente tem fissura mais como é que se fala? Tem as transversais e tem aquela única
No meio. Na do meio, vertical aquela. Quando é mais vertical, aquela é muito da constituição. Aquela é difícil quando você trata a acupuntura, você não vai eliminar ela, você vai até tornar mais superficial, porque está na genética da pessoa. Ela já veio com problema, por exemplo, relacionado com o coração, ela vai ter uma fissura bem na parte cardíaca ali, você vai conseguir até melhorar, acalmar a parte cardíaca da pressão e tal. Pode tornar mais superficial, mas você não vai mudar. E as transversais são com os pontos, você consegue até eliminar algumas fissuras, elas se fecham. Então, é interessante isso. Agora, quanto mais fissuras, é que mais alterações tem. Por isso que eu imagino que essa língua, ela, geneticamente, ela tem uma constituição que mostra um pouco mais de cuidado, né? Tá bom, obrigada. Aqui em parapatologia, na 7ª linha, você coloca a influência dos acupontos na ectoplasmia. Você pode comentar? Sim. O que acontece? Os acupontos, eles ajudam na soltura dos chakras, né? Energeticamente, a gente consegue fazer com que fique mais desbloqueado para ter parapercepções. Naturalmente, a ectoplasmia, que ela, né, a energia se torna mais densa, consegue também liberar mais, porque até eu já notei muito quando se faz o ponto Wintan, né, aqui entre as sobrancelhas, que ele está muito ligado com o frontochakra e clareia a visão, e trabalha também a parte, né, de preocupações. E muitas pessoas, quando você puntura, ele naturalmente faz um lacrimejamento, ou seja, ajuda energeticamente a lubrificar os olhos. Então, imagino que esse lacrimejamento também vai ajudar mexendo com o sintoma da ectoplasmia, de conseguir tornar aquela energia como uma coisa mais densa, né? Então, ela vai favorecendo para liberar a ectoplasmia também. Aqui na página 8, você coloca assim, ó, a parapercepção da deformidade na região do acuponto, vivenciada na dinâmica, né? Enquanto sinal retrocognitivo e retrosenha. Você pode comentar? Então, isso foi um caso que aconteceu que numa dinâmica da paracirurgia, né, a pessoa que foi acoplar sentou lá no meio, né, uma das 12 que sentou na cadeira do acoplamento. Eu vi um facho, isso é interessante, foi assim uma coisa eu vi um facho de luz que veio e atravessava bem entre aqui no tórax e na altura do ponto VC17, que está ligado com o chakra cardíaco, e esse facho de luz atravessava para trás. E veio a ideia de como um ferimento, por isso que eu coloquei de retrosenha e de retrocognitivo, né? Passou na minha cabeça como ideia de um ferimento, né, dessa pessoa numa vida passada por uma lança. E aí eu pensei, vou perguntar para essa pessoa depois se ele tem alguma mancha, alguma deformidade no local, né? Porque, como não foi comentado no dia o campo dele, eu depois, particularmente, perguntei para ele. E realmente ele me confirmou que ele tem pectus excavatum, que é quando você tem uma deformidade que fica interna para dentro, né? E aquilo leva as costelas um pouco também, e dependendo do grau até dificulta a respiração. E aquilo, para mim, foi muito importante, porque veio a ideia de como sendo um fiel escudeiro, digamos assim, que foi numa vida que ele foi desse lado como escudeiro e foi morto por uma lança. Por sincronicidade, essa pessoa sou eu. Sim, e sincronicidade hoje Vocês não você está na combinaram, né? Vocês não Essa combinaram. pergunta eu ia fazer. Está marcado aqui para fazer, eu estava perguntando para você que é para fazer, e aí você fez, Neida, a pergunta em cima do lance, quer dizer, estava para falar isso. E foi interessante porque você veio, você não sabia dessa questão, e foi uma coisa que eu estava já pensando a respeito disso há muito tempo, que o professor Valdo falou uma vez aqui, que às vezes nós temos o desenvolvimento parapsíquico em cima de um chakra que não faz parte dos chakras normais. Seria um ferimento de guerra, um ferimento que ele morreu, que com o tempo cria esse bloqueio que você está falando aí, e ele acaba virando um chakra alternativo, ou seja, o parapsiquismo passa a ser desenvolvido por aquele ponto que a pessoa morreu,
ou que ela teve uma emoção, algo que vincou. É um vinco que vira um chakra extra. Sim. A partir dali começa a desenvolver o parapsiquismo. Que coisa, né? E aquilo me marcou bastante porque realmente você tem, né, uma alteração e eu pensei em perguntar. Então, isso foi bem interessante, assim. Posso fazer mais uma pergunta? Vamos lá, que tem muitas aqui ainda. Suzana, aqui na masculinologia, na página 24, você coloca vários personagens, né? Eu queria que você comentasse alguma coisa a respeito do Imperador Amarelo em relação ao seu tema. Certo. O Imperador Amarelo, Huang Di, né, aqui 475 a 221 antes da Era de Cristo, ele escreveu esse livro clássico, Neijing. E esse livro, ele é muito interessante. Eu já li sobre ele, inclusive, ainda hoje, ele é muito utilizado na medicina chinesa. Ele fala de anatomia, de fisiologia, patologia. Ele já explicava de alterações de Zanfu, que são órgãos e vísceras. Ele já citava 160 pontos de acupuntura, as funções, contraindicações desses pontos também. Ele também falava de meteorologia, astrologia e calendário nesse livro. E ele existe, né, até um pouco filosófico, bastante assim para você entender. Mas quem entende de medicina chinesa consegue até interpretar melhor, porque ele usa muito termos assim mais, e a maneira que traduziram talvez também, né, ficou um pouco filosófica, né? Depois a gente tem que ver essa data, né, Suzana? Tem algo de esquisito aqui com essa data. A datação do Imperador Amarelo. 200 anos de vida. Vamos lá, mas... Só uma questão. O claro. Confúcio, que me ficou uma dúvida, Confúcio, qual é a relação que tem com a acupuntura? Então, o Confúcio, ele tem muita relação com o equilíbrio, né? Porque ele tem muitas ideias com a Conscienciologia, que ele fala da parte assim de assistência, né? Ele lida muito com equilíbrio. Ele sempre procurou não usar a parte de guerra, mas de conversar, de esclarecer. Existe um filme, inclusive, dele, bem interessante, né, que foi feito em 2010, que ali mostra a vida dele, assim, e ele tinha muito da educação, então, do equilíbrio, da assistência. Então, porque a acupuntura, que são as ideias, né? A acupuntura, o acuponto, o ponto em si, ele tem a ver com equilíbrio e com ajudar a pessoa a se perceber, a se curar, a evoluir, a melhorar, né? Então, o Confúcio já tinha essas ideias, né, antes, nesse período antigo, né? Tudo bem? Claro. Na página 23, Suzana, ali, mitologia, não sei se você falou, o mito das agulhas, né, de acupuntura conterem remédio no interior delas. Eu não comentei ainda, mas realmente tem pessoas que, para conseguir explicar a função, entender a função da acupuntura, né, elas acham que tem uma medicação na agulha, porque elas não entendem, às vezes, esse nível de energia. E eu tenho, inclusive, eu já atendi eu tenho uma senhorinha que eu atendo, ela não tem muita instrução, ela não sabe ler e escrever, no caso. E ela me perguntou uma vez, tem remedinho dentro da agulha, né? Aí eu disse, não, é que estimula lá o cérebro, ajuda com anti-inflamatórios, mas é que na cabeça das pessoas que não têm muita instrução, elas acham que você está inserindo o remédio junto com a agulha, que é o que a gente tem normalmente no Ocidente, né? Tratamento, a gente recebe as agulhas e fica guardando ela, leva para casa dentro de um tubinho, pelo menos ela funciona assim. E tu utiliza durante todo o tratamento. A minha pergunta é o seguinte, o fato de tu reutilizar ela não contamina essas agulhas? Isso, hoje em dia, é totalmente ultrapassado. Não se usa as mesmas agulhas nunca. Que cidade que é? Porto Alegre. Não, eu vim de lá, mas, assim, pelo menos na minha pós-graduação, eles já falaram enfaticamente, porque antigamente era mais caro e mais difícil de achar agulhas.
Hoje é muito barato uma agulha. Então, antigamente se guardava em tubinhos de ensaio, né, e se utilizava as mesmas. O que acontece? A mesma pessoa usava aquela mesma agulha, só que fica, uma das causas, por exemplo, é que fica restos teciduais na agulha. E quando você for inserir essa agulha de novo, a pessoa pode sentir mais dor, né, porque está interferindo com uma resistência de um tecido que ela está ali grudado, por mais que você passou álcool, ela tem alterações ali, né? Então, são de inox, são baratíssimas, tem que descartar, isso de reutilizar é super ultrapassado. Fazem mais ou menos 2 anos que eu fiz e estava nesse sistema, em um local bem conhecido lá em Porto Alegre. Mas infelizmente não precisa e não é correto, né? Tomara que eles ouçam a tertúlia. Até porque imagina o risco de você estar reutilizando para aplicar aquela agulha. Se você, sem querer, se picar antes do paciente, né, de tocar, você pode se contaminar com alguma coisa dele, porque tem vírus que duram muito tempo, tem esses que morrem fáceis. Que eu entendi, não é feita asepsia, nada, né? E tu vai e reutiliza essa agulha. Isso, então, aí se você se picar, você se contamina, né? Porque muitas vezes você pode, quando está pegando a agulha, se encostar assim, antes de encostar no paciente, ele coloca fora a agulha, mas aquela ali que já foi utilizada pode se contaminar também. Sério, né, Suzana, essa questão? Bem séria. Suzana, e a acupuntura laser? Ela tem uma função mesmo? Tem, mas o que acontece? O laser é mais porque o estímulo luminoso, ele também altera a frequência. E o laser, ele é muito bom para pessoas que têm medo da agulha, né? Porque ela tem medo da inserção da agulha. Então, tem essas vantagens, né, de você colocar, eu até coloquei aqui, você usa baixa potência, ele não dói, ele não aquece, ele tem efeitos também como a acupuntura, mas eu não sei até que ponto, porque já é um raio luminoso, né, o efeito se fala, tem cursos, né, para isso, mas eu acho que ainda a agulha ela tem um estímulo maior. Eu também tenho a impressão. Né? Assim como tem a cromoterapia que eu cito aqui, né? Porque os pontos eles têm a capacidade de ter menos resistência também à luz. Então, o uso da luz nos chakras ou pontos, eles também estimulam, mas eles vão mexer com a frequência energética do órgão, do local a ser tratado, mas eu ainda acho que é mais superficial, sim, do que o estímulo da agulha. A minha nora, lá em Belo Horizonte, tem uma clínica, a família dela tem uma clínica, o pai dela e ela trabalham com acupuntura. Aí eles têm o aparelho de laser. Aí ele falou assim, não, isso a gente só usa de vez em quando. Tem, e só usam de vez em quando. A maioria das pessoas preferem as agulhas. Que bom, que eles falaram. Eu acho que é mais quando a pessoa tem medo, ou uma criança também, né, que tem medo da picada em si, que aí utiliza o laser, ou até num animal, né, porque é mais fácil de você aplicar do que colocar a agulha. E a questão do sangramento, às vezes, quando bate a agulha, acontece algum sangramento no local? Então, o sangramento, normalmente, a gente fala que é uma coisa boa, porque faz uma desestagnação do sangue e da energia, que quando está muito concentrado, uma dor, uma enxaqueca, geralmente uma enxaqueca que você trata com a acupuntura, com os pontos, no local, normalmente quando você retira, porque está num estado de ascensão, ali está muito bloqueado, está tudo concentrado e bloqueado, você tira a agulha e sangra. Então, essa sangria, muitas vezes, ela é positiva, porque ela ajudou melhor no fluxo energético, ela desestagnou o sangue e a energia daquele local. A maioria das pessoas acha que o terapeuta errou o ponto. Não. E muitas vezes pode até ficar hematomas, né? Pode ficar hematomas no local. Dana, vamos lá. Você já teve problemas com assimilações e dificuldades para fazer desassimilações? Vou fazer especialização em acupuntura e mudar de área, mas como faço? Como faço assim, com muita facilidade e tenho dificuldades de fazer desassim, eu tenho um pouco de receio. Sim, mas o ideal é a gente fazer a técnica da desassimilação depois. Mentalizar todos os chakras ali e limpando. E uma dica que eu tenho também, quando a gente trabalha
com o paciente, em qualquer, se é um hospital, se é numa clínica, cada vez que você lavar a mão, que você vai terminar de atender aquele paciente, é fazer mobilização básica de energia, desassimilar, fazer EV. Que nesse momento, além de lavar as mãos, você está fazendo uma higiene do, né, fazendo a desassim, com certeza. E aí uma dica para nossa amiga, né, que ela é teletertuliana, ela manda bastante perguntas e tudo. E, então, é importante ela desenvolver essa capacidade, sim, né? Porque, geralmente, o terapeuta, ele tem que acoplar, ele vai assimilar com o paciente para ter uma melhor qualidade do tratamento, mas ele tem que saber desassimilar, porque se ele se envolver assim, ele vai ficar doente logo e não vai conseguir fazer o trabalho dele. Então, a desassimilação, ela é básica e a gente tem que lembrar de fazer sempre, né? Agora ela pergunta, atualmente a prática da acupuntura é restrita aos médicos? Como está essa discussão nos conselhos federais? Então, essa é uma questão, isso é uma polêmica, mas, né? Até aonde eu sei, né, atualmente permanece. Liberada. A fisioterapia pode, inclusive foi quem trouxe a fisioterapia, quem começou no Brasil foram fisioterapeutas, quem trouxe a acupuntura, quem começou a lidar em 1985 foram os fisioterapeutas, e a medicina começou a usar a partir do ano de 2000. Então, quer dizer, até porque eu acho que tem né, a medicina ela sempre procura ser bastante comprovar cientificamente, então eles demoraram um pouquinho mais para aceitar, como eu falo que existe ceticismo, né, tanto de médico, quanto de fisioterapeuta, quanto de qualquer lado, com a acupuntura ainda. Mas eu acho que o fisioterapeuta ele mexe muito com o tato, então talvez isso também propiciou para que mexesse com a agulha que toca mais na pessoa também para tratamento, né? Agora, na legislogia, na página 23, final da primeira linha, você poderia falar das leis universais e também das leis dos cosmos, relacionando com o verbete? Então, as leis universais do universo, né, que você tem que ter o equilíbrio, né, o que acontece no universo, você tem o cosmos, você tem o equilíbrio todo dos planetas, o equilíbrio todo da parte da natureza, das pessoas. Então, é o equilíbrio que a gente tem que ter internamente em nós, trabalhando com os pontos de acupuntura, você vai ter harmonização, você vai ter equilíbrio e saúde, e essas leis também do universo, a lei do cosmos, naturalmente elas vão estar junto, caminhando junto, favorecendo a nós e nós a elas, né? Porque são leis para evoluir, e, né, todas elas estão relacionadas assim. Agora, professora Suzana, na paradoxologia, na página 23, final da segunda linha, eu gostaria que você explicasse o paradoxo de os acupontos tratarem e também poderem provocar iatrogenias. Então, isso é interessante porque, assim como um ponto de acupuntura ele trata uma doença, ele pode provocar um erro. Por exemplo, se você tratar determinado ponto como algum ponto que pegue na parte pulmonar lá atrás, nos pontos da bexiga que tem atrás, você vai ponturar, por exemplo, ali do lado da terceira vértebra torácica, tá? Então, se você perfurar demais, você pode perfurar o pulmão, né? E isso é uma iatrogenia, é um erro da prática, né? Você vai dar um pneumotórax na pessoa. Por isso que tem o ângulo certo da inserção da agulha, tem a profundidade, tem todo a técnica de colocar a agulha, né? Assim como também no abdômen. Tem pontos aqui que você coloca no abdômen que pode provocar uma perfuração do peritônio, que é a camada que envolve os órgãos, se você não fizer a profundidade certa. E tem pessoas, inclusive, que têm deformidades, e aí você tem que saber, por exemplo, esse ponto VC17, que é
no tórax, aqui no quarto espaço intercostal, também ele tem que ser subcutâneo, né, superficial, direcionado para a direita ou para a esquerda. Se você fizer muito profundo e a pessoa tem uma deformidade dessa parte aqui do externo, que às vezes não é muito espesso o osso, pode provocar também uma perfuração séria ali. Também na paradoxologia, você poderia expandir o paradoxo de os acupontos provocarem reanimação ou dessoma? Então, esses aqui são muito interessantes porque tem pontos que são utilizados, por exemplo, em luta, né? Belicismo. Esses pontos no judô são muito utilizados. Um deles é o VG26, que é aqui abaixo do nariz, que se você der um golpe rápido, forte, ele pode ser fatal. Você pode matar a pessoa, como o bexiga 10, que fica aqui na base do occipital. E, ao mesmo tempo, se você estimular esses pontos de uma forma superficial, se a pessoa desmaiou, né, teve uma síncope e você quer reanimar a pessoa, você dá uma leve pressionada com a unha do polegar, por exemplo, para estimular e a pessoa acorda dessa síncope. Mas, ao mesmo tempo, por isso que é um paradoxo, você pode reanimar a pessoa, mas você pode também provocar a dessoma dela com os mesmos pontos. Na fobiologia, ele pergunta o que caracteriza a iatrofobia e a acmofobia. Então, a acmofobia, o medo da agulha, né? Tem pessoas que têm, em função de... porque conhecem a agulha ocidental, infelizmente, que eles só têm, né, conhecimento dela. E a agulha ocidental, ela tem um calibre maior, ela é perfurada para passar medicação. Então, ela dói tanto quando você introduz no corpo, quanto quando você passa um líquido. E, então, isso, a pessoa acaba tendo medo de agulha, né? Muitas vezes pela sensação que ela já tem das vacinações, né? E o outro que ela perguntou, iatrofobia. Iatrofobia. Né? Então, medo de ir ao médico. Muitas pessoas têm medo de ir se tratar, porque tem medo, né, do que vai descobrir, das doenças em si, são fugas, muitas vezes, né? A gente sabe que a gente precisa fazer check-up e tem pessoas que não vão porque não querem descobrir que tem e não conseguem depois também superar e reciclar, tem medo, então, por esse lado, medo de se tratar e ir ao médico. Agora, professora Suzana, na fatologia, página 21, segunda linha. Exemplifique, por favor, o paciente ativo, consciente e colaborador do terapeuta nas etapas de intervenção. Então, esse paciente, quando ele conhece sobre energia, né, ele está ativo que ele quer se curar, tá? Ele está disposto, está aberto, ele colabora com o terapeuta, inclusive quando você orienta, por exemplo, você vai tratar com os pontos algum problema de coluna e você orienta, olha, você precisa se alongar em casa, é importante fazer caminhadas, cuidar da alimentação se está com excesso de peso, porque vai sobrecarregar a coluna, vai sobrecarregar as articulações. Então, quando ele é ativo, ele é consciente, colabora, e também muitas vezes eu oriento para fazer em casa os pontos da forma de digitopressura, né, de pressão com os dedos, que é uma técnica muito simples. Normalmente eu ensino para a pessoa, para ela se desbloquear e perceber o quanto ela está tensa. Isso tem um resultado muito mais rápido na intervenção do tratamento. Agora, aqui na parafatologia, o que você pode falar sobre os chakras bloqueados e a associação com os acupontos? Já comentou um pouco, né? É que os chakras, cada chakra, ele tá, se você for ver aqui na página que eu coloquei, inclusive, a relação dos chakras, tá, na taxologia, com os pontos. Se você for ver, os chakras, eles têm ligação, muitas vezes até no local direto com algum ponto de acupuntura. Então, você desbloqueando esses pontos, você vai liberar os chakras, né? Aqui eu coloquei os 10
chakras principais, são 7 principais, mas eu coloquei 10, associando também o nucal chakra, que a gente fala muito nas nossas dinâmicas aqui, o palmo chakras e os planto chakras. Eu quis acrescentar mais 3, né? Fechei em 10, e todos eles estão relacionados com um ponto. Por exemplo, no corono chakra, né, no topo da cabeça, nós temos o ponto VG20, que fica exatamente aqui no meio. Então, você desbloqueando esse ponto, ele ajuda nas parapercepções, ele ajuda também muito na memória. Então, essa é a relação chakra com ponto de acupuntura. Eu relacionei cada um. O fronto chakra, nós temos o yin tan, ele facilita a clarividência. O chakra e o ponto, ele ajuda a clarear a visão, a tirar preocupações, então ele também está muito relacionado. Assim sucessivamente, né? Essa listagem aqui ficou bem didática, da relação, né, dos chakras com os pontos. Agora, também na parafatologia, na página 21, 10ª linha, comente, por favor, a instalação de campo bioenergético favorecendo o trabalho com os acupontos. Então, quando a gente trabalha, a gente da Conscienciologia que conhece mais sobre a energia, né, e você prepara o campo antes e procura se conectar, né, acoplar com a pessoa, você consegue um resultado muito melhor, né? Você consegue um amparo de função também, e isso favorece do que simplesmente você tratar a pessoa como, né, o teu paciente e ver ali, você tem dor aqui, eu vou tratar aqui, mas tem que ver todo o contexto emocional também, né, do psicossomático daquela pessoa, né, e isso, quando você tem um preparo energético, você facilita tanto para ela ter percepções energéticas também e ter um bom resultado. Principalmente pessoas da Conscienciologia, a gente vê que tem mais percepção, eu noto, dos pontos do que as pessoas que são da SOCIM em geral, né? Então, eu tenho notado isso, que elas têm mais abertura e, com isso, como também trabalha mais energia e pratica mais, vai em dinâmicas, isso também facilita para elas perceberem resultados, né? Quando você fala mais percepção, isso inclui mais sensibilidade. Também, mais sensibilidade nos pontos, mas também até no órgão. Assim, digamos, no outro dia ela dormiu melhor, ou ela teve, até foi em dinâmica e teve mais percepção. Aí ela muitas vezes associa, né? Porque ela viu que realmente ela relaxou mais, ela diminuiu a dor que estava atrapalhando e consegue, com isso, ter mais percepções, né, fora daquele meio normal que ela estava. Agora, na tecnologia, página 21, 2ª linha, ele pergunta como funciona a técnica da localização pelas medidas em Tsum ou Kun. Sim. Essa técnica das medidas em Kun ou Tsum é o que tem nos livros para a gente localizar os pontos no corpo. Tsum ou Kun significa a largura do seu polegar, tá? 2 tsuns significa a distância que você tem entre a falange distal e a medial do dedo indicador. Ou 2 tsuns, 2 polegares, um do lado do outro. 3 tsuns significa 4 dedos juntos. O que eu faço com isso? Por exemplo, eu quero localizar o ponto para dor de cabeça, o VB14, vou mostrar que é fácil de vocês enxergarem. Ele é um ponto para enxaquecas acima aqui da sobrancelha. Então, você coloca o polegar da pessoa na distância, né, da sobrancelha, com a pessoa, o paciente olhando para frente, e exatamente acima da largura daquele polegar, você tem o ponto. Então, é assim que a gente localiza os pontos no corpo. Por exemplo, eu quero encontrar o E36 lá da longevidade, eu vou pegar uma das covinhas do joelho, colocar meus 4 dedos, que são 3 tsum dessa covinha, ali está o ponto E36, lateral ao joelho. Então, são formas boas de localizar, só que tem que ser os dedos do paciente, não os meus. Então, para isso, muitas vezes,
Você utiliza uma caneta e pega e coloca a caneta e vê quanto que é a medida dos pontos da pessoa e só encosta a caneta naquele local que você sabe a distância exata da localização daquele ponto. É Tsum ou Kun que chama. Agora, professora Suzana, a gente agradece muito sua tertúlia, seu verbete, super assistencial. Foram muitas as perguntas, a gente nem conseguiu responder todas, passar para você responder todas. E nós aguardamos, né, os próximos verbetes. A gente sabe que você tem aí muita coisa para ensinar para todos nós. E né, a gente percebe quão rico é esse tema e como você tem experiência, né, vivência sobre o assunto para compartilhar. Então, a gente agradece muito, espera aí as próximas participações, e eu agradeço demais também vocês tertulianos, teletertulianos, e até a próxima tertúlia. Vamos aos nossos anúncios agora. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 34 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Marta com colóquio Interparadigmas e a Viviane com acoplamentário. Boa tarde a todos. Nós informamos que o mês de julho será um mês de festas no CIAEC. Por isso, nós temos uma programação especial, porque nós vamos comemorar 20 anos do CIAEC. A primeira programação vai ser o Congresso dos Intermissivistas, do dia 10 ao dia 13 de julho. Em seguida, nós vamos ter o colóquio Interparadigmas, que fecha a Semana Paracientífica da Conscienciologia. Esse colóquio vai acontecer dos dias 17 a 19 de julho e também terá transmissão online. Serão vários pesquisadores, na realidade são 19 pesquisadores, que vão debater temas da ciência convencional e também da Conscienciologia, buscando fazer a interconexão dos paradigmas. Nós destacamos a conferência do dia 19 de julho, domingo, o professor Hernande Leite, professora Cadídia Fonseca e Rosana Celestino falaram sobre ectoplasmia e efeito celular. Nós convidamos a todos para comparecerem. Entretanto, caso alguém não possa comparecer, esse evento será transmitido online. As informações e inscrições poderão ser feitas pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. O CIAEC convida ao curso Acoplamentário, que ocorrerá na próxima semana, nos dias 26, 27 e 28. Esse acoplamentário terá como tema Cosmoética, com os epicons Everaldo e Lilian. Quem quiser mais informações, no Facebook do acoplamentário existe um vídeo com os 2 epicons explicando um pouco mais a dinâmica desse curso. Estão todos convidados. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Relógio do Autodesassédio, especialidade Autopesquisologia, e a verbetógrafa Kátia Aracaki. Muito obrigado e boa tarde a todos.